Convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 18. Apocalipse, capítulo 2, verso 18. Nós estamos fazendo uma exposição bíblica sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, ou também conhecidas como as 7 igrejas do Apocalipse. E hoje iremos examinar a carta que foi escrita para a igreja de Tiatira. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e as suas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Ó Senhor Deus, fala conosco, nos ensinando o que nós acabamos de ler e de ouvir. Que a Tua palavra seja como um martelo que esmiuça a penha nos nossos corações, tirando toda a resistência, quebrando toda a fortaleza do mal nos nossos corações, para que possamos nos render ao Senhor em obediência à Tua palavra. Muda-nos de dentro para fora, opera sobre as nossas vidas. Pedimos ao Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu trazer aqui algumas informações a respeito desta igreja, ou desta cidade, melhor dizendo, a cidade de Tiatira. Porque, como nós temos visto, é importante que você entenda o contexto dessa cidade, para que você tenha uma compreensão melhor do que foi escrito aqui. Das 7 cartas que foram enviadas, a maior carta, no que tange a quantidade de palavras, a maior carta foi essa carta aqui enviada a Tiatira. E o interessante é que das 7 cidades era a menos importante. A cidade de Tiatira não era um centro político ou um centro religioso. A importância de Tiatira, naquele tempo, era uma importância comercial, exclusivamente comercial. Segundo a história,
Tiatira ficava no caminho por onde viajava o correio imperial. Por este caminho se transportava todo o intercâmbio comercial entre a Europa e a Ásia. Por causa disto, Tiatira, ela tinha vários grêmios de comércio importantes, como por exemplo, lá se vendia lã, linho, bronze, profissionais que atuavam como tintureiros, alfaiates, vendedores de púrpura, e cada grêmio tinha sua divindade particular, como todas as cidades da Ásia Menor. Tiatira, ela era uma cidade muito idólatra, a idolatria imperava naquela cidade. É bom que você entenda que em Tiatira havia reuniões de banquetes, com comida sacrificada aos ídolos, e que nessas festas, o final dessa festa era licenciosidade, uma exploração da sexualidade. Então era uma mistura de religiosidade com imoralidade sexual. Essa era a realidade na cidade de Tiatira. Por isso eu quero que você entenda nessa introdução que em Tiatira os cristãos eles precisavam responder algumas perguntas. Dentre elas, as perguntas que os irmãos precisavam responder era: transgredir a lei de Deus ou progredir na fé? Manter a consciência pura ou entrar em um esquema de perdição e de imoralidade sexual? Ganhar dinheiro ou ser fiel a Deus? Ser santo ou ser esperto? São perguntas que os cristãos em Tiatira tiveram que responder. E nós vamos agora brevemente meditar nessa carta e vamos ver os desafios que os nossos irmãos ali naquela cidade eles tiveram que suportar, e também irmãos ali que precisavam de correção, porque estavam sendo levados pela essa imoralidade que imperava na cidade, e por essa busca incessante pelo dinheiro, às custas de muita imoralidade, de idolatria também. Então, vamos observar, verso 18, ele diz: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. Aqui é a mesma forma introdutória que o Senhor Jesus Cristo faz para todas as cartas. Já disse aqui, é importante que você entenda que quando ele diz ao anjo da igreja, ele está não se referindo a um anjo do céu, mas ao pastor da igreja, porque a palavra anjo tem esse significado, mensageiro. Então, ao mensageiro, ao maior responsável pela pregação na igreja, escreva ao pastor em Tiatira. E ele diz: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. No verso 19 ele diz: conheço as obras que você realiza. E no verso 23, veja comigo por favor, ele diz: eu sou aquele que sonda mentes e coração. Aqui nos é mostrado que o Senhor Jesus Cristo, Ele é onisciente. A afirmação bíblica, irmãos, é que Jesus Cristo, Ele tem duas naturezas. Ele tem uma natureza humana, e em sua natureza humana, Ele sofreu, Ele chorou, Ele sentiu dores, Ele sentiu sono, Ele sentiu sede, Ele orava, Ele pedia oração, Ele sentia angústia, mas Ele tinha uma outra natureza, uma natureza divina. E sendo Deus, Ele perdoava pecados, sendo Deus, Ele andava sobre as águas, sendo Deus, Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Ele recebe adoração.
E Ele é onisciente. Ele conhece a realidade da igreja de Tiatira, como também Ele conhece as nossas vidas. Os seus olhos são como chama de fogo, nada se esconde diante dos seus olhos. Ele é aquele que sonda as nossas mentes e os nossos corações. Podemos esconder dos homens a nossa vida, podemos esconder das pessoas que nos cercam o que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós desejamos, mas não podemos esconder isso do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não tem uma opinião ao nosso respeito, Ele tem um diagnóstico, e é preciso, é um diagnóstico que não falha. Ele conhece a minha e a sua vida, de todas as formas que você possa imaginar, Ele conhece. Por isso que a nossa espiritualidade, ela não pode ser desenvolvida para querer agradar as pessoas, porque senão a gente entra em uma religiosidade aparente, hipócrita, apenas uma capa, apenas um rótulo. O que vale no cristianismo, meus irmãos, não é aquilo que as pessoas veem, mas o que Deus vê em nós. A essência do cristianismo é uma mudança de dentro para fora, e não apenas uma mudança por fora, porque qualquer religião tem o poder de nos mudar por fora. Qualquer religião pode fazer isso, e na realidade não precisa necessariamente alguém ter uma religião para mudar por fora, porque qualquer ação humana pode promover uma mudança aparente. Por isso que a força do cristianismo, a força do evangelho é nos mudar de dentro para fora, porque a verdadeira mudança não acontece no nosso exterior, ela acontece no nosso interior. Uma vez que nós mudamos por dentro, iremos mudar por fora, porque será uma consequência de uma mudança que já aconteceu nas nossas vidas. Por isso que Jesus Cristo diz para essa igreja: eu conheço vocês, os meus olhos são como chama de fogo, eu sondo as mentes e os corações de vocês, ninguém esconde nada de mim. Isso é uma doutrina elementar do cristianismo, irmãos, a onisciência de Deus. Ele conhece tudo, Ele conhece todos. Ele sabe o que você passa, Ele sabe da sua dor, Ele sabe das tuas lágrimas, em especial as lágrimas do seu coração, porque você pode não estar chorando por fora, mas talvez você está chorando por dentro. Talvez por fora você está sorrindo, mas por dentro o seu coração está triste, abatido, angustiado. A boa notícia é que Jesus Cristo conhece você, Ele sabe o que você precisa, Ele sonda a sua mente, Ele sonda o seu coração. Mas no verso 19, Jesus Cristo nos mostra que a igreja de Tiatira, ela tinha as suas virtudes, suas marcas positivas. Veja comigo o verso 19. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, as suas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Quais eram as virtudes daquela igreja? Era uma igreja operosa. Ele diz: conheço as tuas obras. Era uma igreja operosa, que trabalhava, lá tinha labor, lá tinha agenda cheia. Era uma igreja envolvida na obra de Deus. Era uma igreja que tinha uma marca do amor. Ele diz: eu conheço o amor de vocês. Era uma igreja amorosa, irmãos. Com certeza, quando alguém chegava naquela comunidade de fé, os visitantes ali se sentiam muito bem acolhidos, porque Tiatira podia ser conhecida como a igreja do amor. Os irmãos eram amorosos. Mas uma outra virtude que havia na igreja, nos é dito aí no verso 19, que era uma igreja marcada por fé.
uma igreja que vivia por fé, pela sua confiança em Deus. Era uma igreja também marcada pela perseverança, pela paciência triunfadora. Isso nos mostra que a igreja passava pelas provas, mas eles eram firmes em Cristo Jesus. E também é nos dito que era uma igreja com progresso espiritual, porque Jesus Cristo diz que as últimas obras da igreja eram maiores do que a primeira. Então observe que era uma igreja em ascensão, era uma igreja que a cada dia os irmãos iam melhorando, uma igreja que progredia. A igreja de Tiatira não era uma igreja que vivia das glórias do passado. Uma das terríveis coisas em uma igreja é quando ela vive das glórias do passado. É quando ela diz assim: no passado nós éramos assim, nós éramos desse jeito, era maravilhoso. E quando ela olha para o presente, já não é mais assim. Mas essa reflexão que eu estou fazendo aqui com vocês, eu não estou me referindo meramente à igreja institucional. Eu estou falando de nós. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Hoje, você é um cristão, uma cristã, melhor do que você era no passado? Essa sua versão atual é melhor do que a versão do passado? Bom, se a sua resposta for não, é sinal de que você não está progredindo na fé, você está regredindo. Ao invés de subir os degraus da maturidade, você está descendo os degraus da maturidade, você está piorando. Mas se a sua resposta for sim, graças a Deus, pastor, eu me vejo um crente melhor, mais piedoso, mais fiel, mais dedicado, mais humilde, mais servo do que eu era no passado. É sinal que você está progredindo na fé, como estava a igreja de Tiatira. É sinal de que você está subindo os degraus da maturidade cristã, fazendo como o apóstolo Paulo fazia: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu estou avançando, não estou regredindo, eu estou progredindo na fé. Mas a igreja de Tiatira, ela vai receber uma crítica, uma exortação do Senhor Jesus. Está aí no versículo 20, veja comigo, por favor. Ele diz: tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a participar, a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. O que estava acontecendo, irmãos? Alguns irmãos da igreja de Tiatira estavam sendo seduzidos por um falso ensinamento, por uma heresia. Aqui, de forma simbólica, é dito sobre Jezabel. Jezabel, segundo a história do Antigo Testamento, foi a esposa de Acabe. Acabe era rei do reino norte de Israel. Foi o período mais crítico da história do povo de Deus, foi a liderança de Acabe. Segundo a história, Jezabel era uma mulher pervertida, ímpia, e que era idólatra, e além de ser idólatra, era uma mulher que odiava os profetas de Deus. Inclusive, foi uma mulher que ameaçou de morte o profeta Elias, e que fez o emocional de Elias ser abalado, a ponto dele desejar a morte, a ponto dele entrar em um processo de depressão. Jezabel conseguiu isso. Era uma mulher terrível, uma mulher endemoniada, uma mulher que era instrumento do mal contra os servos de Deus. E aqui o Senhor Jesus Cristo diz que na igreja de Tiatira, alguns irmãos estavam aderindo os ensinamentos de Jezabel.
Quais eram esses ensinamentos, irmãos? A imoralidade, o liberalismo, a deturpação do conceito da graça de Deus. Eram irmãos que estavam entendendo de que quanto mais você peca, mais você desfruta da graça de Deus. E esse ensinamento chegou forte na igreja de Tiatira, a ponto do Senhor Jesus Cristo dizer: eu tenho contra vocês, que estão aceitando os ensinamentos de Jezabel, que está levando os meus servos a praticar a prostituição, que é a imoralidade sexual, que é a fornicação, relações sexuais entre solteiros, e o adultério, que é a infidelidade conjugal. Irmãos, servos de Deus, estavam caindo nesses pecados. E pior, irmãos estavam indo para as festas, que eu disse para vocês na introdução, que em Tiatira, o comércio era o carro-chefe da cidade, e que os comerciantes, eles faziam as festas dedicadas aos ídolos, e que naquelas festas haviam bebedeiras e imoralidade sexual. Tinha irmãos da igreja de Tiatira participando daquelas festas, irmãos, indo para aqueles lugares. E pior, bebendo, dançando. Aí Jesus Cristo fala, comendo comidas sacrificadas aos ídolos. Essa exortação do Senhor Jesus para a igreja de Tiatira ainda ecoa para os nossos dias, porque infelizmente existem servos de Deus, homens e mulheres, que estão enfraquecidos na vida espiritual, devido a não controlar os desejos carnais concernente à sexualidade. É importante que você entenda que o sexo foi criado por Deus, não é criação do diabo, não é criação do homem. Quem criou o libido, quem criou o sexo foi Deus, e o sexo é uma bênção de Deus. Mas o sexo, ele deve ser vivido dentro dos parâmetros de Deus. E qual é o parâmetro de Deus para o ato sexual? O casamento. Porque quem criou o casamento não foi o Estado. Quem criou o casamento não foi a igreja. Quem criou o casamento foi Deus. Deus é o criador da família. E o ato sexual antes do casamento, a Bíblia chama de fornicação. É pecado, é imoralidade sexual. E fora do casamento, a Bíblia chama de adultério, infidelidade conjugal. É pecado, é Jezabel, é imoralidade sexual, não agrada ao Senhor Jesus. E também participar de festas, onde o alvo da adoração não é Deus, mas os demônios, os ídolos, também não são lugares que nos cabem, irmãos. Entenda que os servos de Deus devem ser educados, carismáticos, com todas as pessoas, independente da fé, independente da crença, devemos ser educados com todos. Mas entenda, tem lugares que não nos cabe mais. Não porque nós somos melhores do que as pessoas que ali frequentam, não, pelo contrário, somos pecadores, imperfeitos, precisamos da graça de Deus todos os dias. Mas quando você está em um lugar onde o alvo da adoração são os ídolos e não Deus, você se torna participante dos atos de idolatria, de maneira direta ou de maneira indireta. É isso que diz o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios,
não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Se você tem frequentado lugares cujo propósito é o uso de bebidas alcoólicas, e que muitas das vezes está associado à imoralidade e à perversão sexual, eu preciso afirmar para vocês que você está errado, que você está pecando contra Deus. E não queira dizer que você está liberado a fazer isto porque Deus é amor, porque a graça de Deus está sobre você, e em nome do amor de Deus e da graça de Deus, você vive na doutrina de Jezabel, na permissividade, e de um cristianismo sem limites, crentes bebendo, fazendo uso de bebidas alcoólicas, participando de festas, cuja a festa, o propósito não é um aniversário, cujo propósito não é adoração a Deus, não é uma reunião familiar, mas cujo propósito é a embriaguez e a imoralidade sexual. Tem lugares que não nos cabe mais. Você precisa ter discernimento, meu irmão. Tenha discernimento. Você, para ser um cristão sociável, você não precisa fazer tudo aquilo que o mundo pede que você faça. Você pode ser diferente. E não se colocando acima das pessoas, mas cuidando da sua vida para com Deus. Porque a sua vida você não vai prestar contas aos seus amigos. Você não vai prestar contas ao pastor, à igreja. Você vai prestar contas da sua vida àquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que conhece as suas obras, e aquele que sonda a sua mente e o seu coração. É a Ele que você vai prestar contas da sua vida. Mas ele diz aí no verso 21, dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. E aqui Jesus Cristo nos mostra que Ele deu tempo para os irmãos se arrepender, porque Deus faz isso, irmãos. Ele nos dá tempo, nos dá oportunidades. Talvez você diga assim, pastor, eu tenho feito isso que foi dito aí, a palavra de Deus denunciando, mas o teto não caiu sobre a minha cabeça, Deus não está pesando a mão sobre mim. Mas sabe por quê? Você ainda não está sofrendo as consequências dos pecados que você ainda não se arrependeu? Você sabe por que ainda você não está sofrendo as consequências? Porque Deus, em Cristo, está te dando oportunidades para você se arrepender. Ele está te dando tempo. Ele está esticando a corda da misericórdia para você. Ele está te dando tempo. E o conselho do Senhor Jesus Cristo é: aproveite esse tempo que Ele está lhe dando. Mas se você quiser pagar para ver, se você achar assim, não, eu estou pecando e nada de mal vai me acontecer, aí Jesus Cristo diz, verso 22, eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Verso 23, matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. É Jesus Cristo dizendo, eu sou amor, e por ser amor, eu dou a oportunidade para que vocês se arrependam. Mas é Jesus Cristo também dizendo, eu sou justiça, e eu vou retribuir um dia para cada um, segundo as suas obras. E para aqueles que não se arrependerem, Ele diz, eu vou deixar acamado. Para aqueles que não se arrependerem, Ele diz,
eu vou permitir uma grande tribulação na sua vida. Isso é a disciplina do Senhor Jesus, Ele disciplinando os seus servos para levá-los ao arrependimento. Mas se eles continuarem, mesmo na disciplina, na rebeldia para com Deus, na imoralidade sexual, assistindo conteúdos indecentes, que não glorificam a Deus, na fornicação, no adultério, Ele diz: eu matarei seus filhos. A gente tem que tomar cuidado para não romantizar muito Deus, viu, irmãos? Deus é aquele que, segundo a Bíblia, Ele cura, mas Ele também fere. O Deus que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar, foi o mesmo, não foi um outro Deus que fez. O mesmo Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro, que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar, foi o Deus que fechou o mar vermelho para os egípcios morrerem. Foi o Deus que conduziu o povo de Israel à terra prometida, e foi aquele também que abriu a terra para consumir os rebeldes. O Deus que criou o céu como a evidência da sua graça e do seu amor, e que criou o inferno como evidência da sua justiça. Então a gente não pode romantizar Deus, esse Deus permissivo, que deixa a gente viver da forma como a gente quer. Não, o Deus da Bíblia não é assim. O Deus da Bíblia é Pai. Ele disciplina, Ele cuida, Ele impõe limites a mim e a você. Ele é um Deus de promessas, Ele é um Deus do livramento, Ele é o Deus da salvação, mas Ele é um Deus que se ira, que pune, que dá chances para que o pecador se arrependa. Mas se o pecador está abusando da misericórdia e da bondade de Deus, caçoando da bondade de Deus, é o Deus também que pesa a sua mão. E a Bíblia diz, escute bem: terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas ele diz, verso 24: digo, porém, aos demais de Tiatira, e a todos aqueles que não seguem essa doutrina, e que não conheceram, que eles, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Agora Jesus Cristo dirige a palavra para aquele grupo de irmãos de Tiatira, que não abraçaram a doutrina de Jezabel, que não entraram nesse caminho da libertinagem, usando a graça de Deus para pecar, irmãos que se mantiveram fiéis a Deus. A palavra de Jesus para aqueles irmãos foi: permaneçam, fiquem firmes, até que eu venha. Em outras palavras, o nosso desafio não é começar, o nosso desafio é terminar. O nosso desafio é não ser fiel a Deus só em um domingo à noite. O nosso desafio é ser fiel a Deus todos os dias. O nosso desafio não é levantar as mãos num domingo à noite e adorar a Deus. O nosso desafio é adorar a Deus todos os dias da nossa vida, até que o Senhor Jesus Cristo venha. Até que Ele venha, nós vamos continuar perseverando, irmãos. É Jesus Cristo incentivando: perseverem, fiquem até o fim. E aí, no verso 26 ele diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim também como eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Há uma recompensa para aqueles que permanecem fiéis ao Senhor.